Irmãos, então chegou o momento da palavra do Senhor, momento em que nós vamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem um pouco diferente, mas é uma mensagem que passamos praticamente todos os dias ou todas as semanas, né? O tema dessa noite é: vença o cansaço e o desânimo. Vença o cansaço e o desânimo. Amém, irmãos? Irmãos, o cansaço e o desânimo, ele bate nas nossas portas todos os dias. É ou não é verdade? Ou ele bate só na minha? Todos os dias, ou sempre, ele está batendo ali na nossa porta. Toda vez ele quer entrar na nossa vida. E quem aqui já não viveu, ou quem aqui não está vivendo um momento em que você se encontra cansado ou desanimado? Ou os dois de uma vez. Estou cansado e estou desanimado. Quem aqui já não passou ou está passando por essa situação? Todos nós já passamos, amém? Ou estamos passando isso daí? Porque o desânimo, irmãos, o desânimo é algo muito forte que traz um impacto diretamente nas nossas vidas. O desânimo parece a falta de oxigênio nos nossos pulmões. É algo que entra dentro de nós, em que você procura o ar e você não consegue nem achar o ar. O desânimo, irmãos, tira a nossa força. O desânimo, ele fecha a nossa visão. O cansaço, o desânimo, ele limita os nossos pensamentos. O cansaço e o desânimo, ele paralisa muitas vezes o nosso avanço, seja pessoal, profissional, espiritual. A todo momento ele vai trabalhando para que ele quer nos prender, nos tirar força, drenar a nossa força. Irmãos, o desânimo chega para todos. Tanto para aqueles que acreditam em Deus, como aqueles que não acreditam. O desânimo ele chega para aquelas pessoas que se diz cristãs, mas aquelas também que seguem qualquer outra coisa. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver homens de Deus, no qual foi alcançado pelo desânimo, pelo cansaço. Se nós pegarmos o profeta Elias, quem conhece a vida do profeta Elias? Um homem de Deus. Um homem que tinha acabado de ter a maior vitória da sua vida. Ele venceu. Ele fez uma vitória sobre os profetas de Baal e de Aserá. Ele teve uma vitória triunfante. Ele viu fogo descer do céu. E após Jezabel, após ela intimá-lo, após ela fazer uma ameaça para ele pede para morrer. Ele foge. Ou seja, o desânimo bateu a porta de Elias. Moisés, um grande homem de Deus, que libertou aquele povo do Egito. Ele, cansado de tanta reclamação, de tanta murmuração, chegou em um momento da vida dele que ele pediu a Deus que tirasse a vida dele. Um homem que falava face a face com Deus. Se nós olharmos para Davi, olha os salmos de Davi, muitas vezes Davi está expressando aqui a sua tristeza, a sua angústia. Um homem ungido pelo Senhor. Se nós olharmos para a vida de Jó, depois de todas as suas percas, ele desejou nunca ter nascido. Se nós olharmos para Neemias,
Neemias, quando soube que as muralhas de Jerusalém estavam todas derrubadas, ele chorou amargamente. Então esses homens passaram por esse processo de cansaço, de desânimo. Então, meus irmãos, não se culpem, porque eu e você também cansamos. Eu e você muitas vezes desanimamos. E por que nós passamos por isso? Por que eu e você passamos muitas vezes por esse processo? Bom, irmãos, cansaço e desânimo, tirando a falta de vitamina ou a questão hormonal, e se for esse caso, procure um médico, faça os exames. Mas tirando essa parte da saúde, por que nós passamos pelo desânimo muitas vezes e de forma inesperada? Porque eu e você, irmãos, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Eu e você, nós temos promessas de Deus para recebermos dele. O Senhor fez promessas para mim e para você. Mas tem alguém que quer tirar nós do caminho, para que nós não venhamos receber aquilo que o Senhor tem. Lembra dos hebreus que saíram do Egito? Eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida. Mas o cansaço, o desânimo e a murmuração fez com que a maioria daquele povo não entrasse aonde o Senhor havia prometido. Então nós passamos por esse processo. O inimigo tenta trabalhar em nossa mente, trazendo todo o cansaço e o desânimo, porque nós temos promessas de Deus para se cumprir na nossa vida. E eu faço uma pergunta para você essa noite. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Ah, bom, achei que era só eu. Todos nós temos promessa de Deus. Eu e você, nós temos promessa do Senhor. Então vença o cansaço, vença o desânimo e avance. Avance rumo à promessa do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar de Josué. E eu peço para que vocês abram a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Josué 3, a partir do versículo 1. A minha tradução está na NVI. Pode ser que esteja um pouquinho diferente aí da sua tradução. Ô Juninho, você faz uma gentileza? Coloca um fundinho para mim, fazendo um favor. Todos acharam Josué 3? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz espera. Opa, tudo achou. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e a sigam-na. Mas mantenha a distância, cerca de 900 metros, entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué deu ordem ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança
e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Reparem, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que a nação o atravessou também em terra seca. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, esse é o momento da travessia. A travessia do povo de Israel para poder então entrar na terra prometida. Mas eu quero pedir aqui para que nós venhamos olhar para o texto, frase por frase, vírgula por vírgula. Porque quando a gente sabe o final, muitas vezes nós vamos lendo de forma automática. E se há uma coisa que nós aprendemos quando nós estudamos, principalmente teologia, é o fato de que você tem que entrar no texto. Você tem que entrar no meio da situação, você tem que meio que se ver dentro daquele povo. Então tenta olhar, toda vez que você for ler a Bíblia, tenta olhar por esse ângulo, frase por frase, qual é a situação, qual é o momento, sem pensar no final. Porque quando nós pensamos no final, meio que a gente já liga o automático e vai. Mas, olhando para esse povo, eles estão ali no deserto. Eles estão caminhando ali por um bom tempo. E eles chegam no momento decisivo, momento que eles precisam fazer a travessia. Só que antes, irmãos, de nós vivermos a promessa de Deus na nossa vida, antes que o Senhor venha cumpri-las, antes que o Senhor venha fazer em nossa vida, existe um tempo, existe um processo, existe um desafio, porque vai haver obstáculos, existem circunstâncias desfavoráveis,
Quando nós estamos a caminho daquilo que o Senhor prometeu para nós. Ou seja, existe tudo isso para que, no tempo certo, venha se cumprir a promessa de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Não tem como pular etapas, irmãos. É o processo. Então vamos recapitular todo esse texto que nós acabamos de ler. Vamos olhar para o contexto para saber o que o povo tinha feito e como é que eles tinham chegado até esse momento, até a travessia do Jordão. Lembra, os hebreus ou os israelitas, eles foram tirados. Lembra na época que eles saíram do Egito? O mover de Deus tira o povo hebreu do Egito. Deus levanta um grande líder chamado Moisés. Um homem no qual Deus falava face a face. Um homem de caráter íntegro. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Deus levanta esse homem para tirá-los lá do Egito. E quando Deus tira eles do Egito, Deus leva eles para onde? Para o deserto. Deus arranca eles do Egito e faz eles andar pelo deserto. Mas a questão aqui não era somente tirá-los do Egito. Era tirar o Egito deles. Precisava tirar aquela cultura do Egito deles. Precisava se tirar as crenças. Precisava se tirar muitas coisas. E é muitas vezes assim que Deus faz comigo e com você. Permite que nós venhamos passar pelo deserto, não porque nós temos que passar pelo deserto, mas porque Deus quer tirar algo de nós. Então, a questão aqui não era somente sair do Egito, mas o principal era tirar o Egito deles. E, irmãos, deserto é um lugar estéril. Mas é um lugar somente de passagem. Não é um lugar que nós vamos fazer moradia. Então Deus tira eles. Leva eles para o meio do nada, no meio de um deserto. Porém, Deus proveu todas as coisas. Lembra que eu falei? Vamos olhar versículo por versículo. Imagine Deus tirando vocês agora daqui, levando para um deserto. Você vai falar assim, como assim? O que é que eu vou fazer lá? Assim era aquele povo. De repente, eles estavam caminhando no meio do deserto. E Deus supriu toda a escassez desse povo. Deus, Ele deu comida. Deus, Ele deu água. Deus proveu todo o sustento necessário para esse povo no meio do deserto. Assim como Ele faz comigo e com você, irmãos. Assim como Ele provê nas nossas vidas. Quem almoçou hoje aí? Glória a Deus. Foi o Senhor que nos deu o alimento. E o Senhor só não nos deu o alimento, mas Ele permitiu também que nós tivéssemos saúde para comer. Deus está provendo todas as coisas para a sobrevivência deles no deserto. Olha o que diz no livro de Neemias 9, 21. Neemias diz assim, durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhe faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Ou seja, Deus não cuidou só da provisão do alimento, não só cuidou também da sede, da água. Não, Ele cuidou das roupas, Ele cuidou dos calçados, Ele cuidou do pé. Você acha que Deus está cuidando só de algumas áreas da sua vida? Não. Deus está cuidando de áreas da sua vida que você nem imagina. Esse é o nosso Deus. Um Deus que prevaleceu com eles, porque enquanto eles estavam no Egito, houve batalhas, houve ataques de povos inimigos. E esse povo que tinha saído do Egito nunca tinha pegado numa espada. Nunca tinha guerreado, mas o Senhor prevaleceu, trazendo a vitória para eles, trazendo a conquista, eles prevaleceram.
E depois de longos anos, quantos anos eles ficaram no Egito? 400 anos no Egito? Achei que era 40. Perdão. No deserto, 40 anos. 40 anos. Depois de 40 anos, andando pelo deserto, depois de 40 anos, vendo a provisão de Deus, depois de 40 anos, o manifestar de Deus sobre a vida deles, quando eles estão à porta da terra prometida, Moisés morre. Ali Moisés, o líder no qual Deus levantou, ele morre. Deixando o seu sucessor, deixando Josué concluir a tarefa de entrar na terra prometida. A viver a promessa de Deus para aquele povo. Ou seja, Josué ele assume uma liderança de forma tímida. Josué ele assume uma liderança com medo. Josué ele assume uma liderança, irmãos, com receio. Porque com certeza ele não era aprovado por todos. Com certeza tinha alguns ali que estavam desconfiados. Será que realmente ele é o sucessor? Será que realmente Deus vai falar com ele assim como falava com Moisés? Com certeza tinha pessoas ali que se achavam mais capacitados para conduzir o povo. Ou seja, no meio desse burburinho, Josué está assumindo a liderança. No meio dessa reviravolta, Josué ele assume essa liderança. E aqui é o problema, irmãos. Aqui nós encontramos um problema. Por quê? Porque Josué ficou com medo. Ele ficou com receio. Ele tinha um grande líder que ia à frente. E o problema aqui é quando nós confiamos nos homens. É quando a minha e a sua expectativa, ela está baseada em alguém, num ser humano, numa pessoa que é limitada. Josué, ele estava confiando de que Moisés iria conduzi-los. Ele estava confiando no homem. E aqui, irmãos, nós estamos vendo que muitas vezes nós nos deparamos nessa mesma situação. É quando nós olhamos para os homens, é quando nós olhamos para as nossas forças, para a nossa capacidade, é quando nós olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Deus. Porque quem estava sustentando aquele povo? Era Deus. Quem estava agindo e fazendo? Era Deus. Então muitas vezes nós olhamos assim como Josué ele olhou. E ele disse, meu Deus, e agora? Estou perdido. Aquele que está nos conduzindo morreu. E agora, o que é que nós vamos fazer? E olhando para os textos aonde nós vamos estar trabalhando, nesse momento bate um desânimo em Josué. Nesse momento, depois de viver tudo isso que ele estava vivendo, bateu um certo desânimo. É a mistura do cansaço do deserto, é a mistura daqueles 40 anos, é a mistura daquele cansaço do mesmo tempo de você ver a provisão de Deus e ao mesmo tempo ver o povo reclamar, o povo murmurar. Junta toda essa pressão na cabeça de Josué. E agora o seu líder, ele morre. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 2. Deus diz assim para Josué, meu servo Moisés está morto. E agora, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É nesse momento que ele diz, agora é você, Josué. Agora é contigo, o bastão está nas tuas mãos. Muitas vezes nós estamos vivendo os processos.
caminhando, vendo o milagre, sentindo aqui uma coisa, sentindo outra, mas quando acontece algo inesperado, bate o desânimo, bate o medo, porque o desânimo quer drenar a sua força, o desânimo quer te dar medo, o desânimo quer te paralisar. E Josué está aqui agora, com medo. Afinal de contas, se nós lermos o capítulo 1, por 3 vezes, o Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore. Deus está falando com Josué, não se apavore. Você acha que ele estava apavorado ou não? Estava. Deus continua dizendo assim, não desanime. Você acha que ele estava desanimado ou não? Estava. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Faz parte, irmão. Nós somos seres humanos. Nós somos limitados. Tem hora que vai bater a canseira, tem hora que vai bater o desânimo. E está tudo certo. Não se condene. Mas use a palavra de Deus para que você possa se fortalecer. Use a palavra de Deus para que traga conforto e esperança para a sua vida. É por isso que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém, irmãos? Então eu separei 5 pontos aqui para nós trabalharmos em cima desse texto, no qual nós acabamos de ler em Josué 3. E o primeiro ponto que eu trago: tire os olhos da crise. E saiba que Deus está no controle. Acabamos de ver um testemunho lindo aqui. Foi difícil, né, Hudson? Foi muito difícil. E a situação faz com que nós venhamos olhar para a crise. Mas a nossa luta em oração era: Deus está no controle. Então tire os olhos da crise. E saiba que Deus ele está no controle, irmão. Deus está no controle total das nossas vidas. Moisés ele está morto, mas quem diz que acabou? Moisés ele está morto, mas Deus continua no controle absoluto das coisas. Não seja como Josué, que colocou a sua expectativa no homem. Não seja como Josué, que começou a olhar, e agora, para onde nós vamos? E esqueceu que quem traz todo o sustento é o Senhor. Só que nós olhamos para Josué agora, mas muitas vezes eu e você nos comportamos assim. Ao invés de olharmos e saber que Deus está no controle, infelizmente nós olhamos para a crise. Nós olhamos para a situação. Mas deixa eu falar, a crise ou a circunstância não limita o poder de Deus. Não limita o agir do Senhor. Então creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua luta. Mas o Senhor me traz aqui essa noite uma palavra do céu para a sua vida e para a minha vida. Ele está no controle de todas as coisas. Não coloque a expectativa no homem, mas deposite toda a sua esperança naquele que jamais perde o controle das coisas. Coloque a sua expectativa naquele que te amou primeiro, assim como nós acabamos de louvar. Coloque a expectativa num Deus que é soberano, Criador de todas as coisas.
Coloque a tua esperança no lugar certo. Aleluia, Jesus. Então tire os olhos da crise. Não deixe que o desânimo venha fazer com que você fique olhando somente para a crise. Porque é isso que ela quer fazer. O desânimo quer fazer com que você olhe só para o problema. E cada vez que você fica olhando para o problema só vai aumentando. Mas olhe para o céu, para aquele que pode resolver o teu problema. Aleluia, Jesus. Então, primeiro ponto, tire os olhos da crise. E saiba que Deus está no controle. E o segundo ponto, olhando para esse texto, o Senhor precisa estar à frente. Mas antes do Senhor estar à frente, nós precisamos estar na presença de Deus. Primeiro eu e você, nós precisamos estar na presença de Deus. A arca da aliança significa a presença do Senhor. Ali ia as tábuas, as pedras ali com as leis, o cajado. Era a presença de Deus a arca. E quando nós olhamos para o texto, ali Deus dá uma ordem. A hora que eles carregarem, os sacerdotes pegarem a arca, levar à frente. Saia da sua posição e siga. Nós precisamos seguir a arca, irmãos. Nós precisamos seguir o nosso Deus. Se Deus está indo para a direita, vai para a direita. Se Deus está indo para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus parou, para, não anda, não passe à frente. Eu acho que ele está querendo dizer que é para mim fazer isso. Não, se ele parou, pare. Os nossos olhos precisam estar na arca. Ou seja, o ambiente em que nós estamos precisa ver a arca. Nós precisamos estar no ambiente em que a arca está ali. Então não esteja em lugares onde não está a arca. Deus está em todos os lugares? Sim, Ele é onipresente. Mas não é em todos os lugares que Ele vai agir. Então, se você está num lugar onde não está a arca, não fique nesse lugar. Nós precisamos estar próximos à arca. Os nossos olhos precisam estar acompanhando a arca. Não impulsione a sua vida por meras decisões suas. Não haja de forma aleatória, contando com uma sorte, contando com algo. Aqui o Senhor nos deixa muito claro: siga a arca, não passe ela à frente. É o Senhor à frente, o povo atrás. É estar seguindo aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. E o Deus que dá a direção, Ele dá a provisão para as nossas vidas. O Deus que dá a direção, Ele dá a provisão. E Ele é o responsável por essa caminhada. Agora, se eu e você resolvermos andar por conta própria, a responsabilidade fica sendo minha, a responsabilidade fica sendo sua. Mas o Senhor nos ensina: deixe a arca ir à frente. Siga o Senhor. Deixa o Senhor dar a direção. Muitas vezes o desânimo vai tentar fazer com que você perca a arca de vista. Muitas vezes o desânimo vai fazer com que você duvide até de que a arca esteja certa. Muitas vezes o desânimo vai fazer você questionar a arca, a presença. Porque ela vai trabalhar na sua mente. Lembra, ela não é tua amiga. Ela, na verdade, quer te tirar do propósito. Então deixa a arca ir à frente. E siga a arca. Siga a presença de Deus. Siga a direção do Senhor. Eu sei que muitas vezes pode ser que a gente não esteja vendo nada. E normalmente é assim. Mas o mais importante é seguir a arca. Se Deus falou que é para seguir esse caminho, é esse caminho.
Mas está tudo escuro. O Senhor mandou. E Ele provê todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor precisa estar à frente. Mas olha que interessante. Olha o que o Senhor diz. Santifique-se. Olha só. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. A expressão santifique-se é uma ordem. E ela significa separe-se para Deus. Purifique a sua vida. E estejam prontos para o agir de Deus na sua vida. Quando Deus pede para ele se santificar, irmãos, é se separar, é separar do pecado. Ou seja, abandonar aquelas atitudes no qual o próprio Espírito Santo vem falando conosco. Quando nós fazemos algo que não é legal, o próprio Espírito Santo fala, não fala? Isso aí não foi legal. Isso aí não está bacana. O próprio Espírito Santo testifica em nós. Isso é se separar do pecado. Sabe aqueles pensamentos ou aquelas práticas, até mesmo que desagradam ao Senhor? Isso é santificar. Isso é buscar uma santificação. A santificação é se consagrar ao Senhor. É dedicando-se à vontade dEle e não a nossa. É fazer o querer dEle, não a minha e não a sua. Santifique-se é preparar para algo que vai acontecer. Santifique-se é algo que Deus vai fazer. E essa ordem muitas vezes antecede aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas vidas. Antecede um milagre. Antecede uma bênção. É por isso que o Senhor diz para o povo, santifiquem-se. Ou seja, quanto mais eu busco a santidade, porque, irmãos, perfeito nós não vamos ser. Isso é fato. Mas todos os dias nós precisamos melhorar. Eu preciso ser melhor do que ontem. Sempre. Buscar a santificação. Quanto mais eu busco a santificação, mais eu me aproximo da presença de Deus. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu sei que o desânimo muitas vezes acaba fazendo com que nós venhamos nos parar de orar, de buscar a palavra, de participar de reuniões de oração. E é justamente ao contrário. Nós precisamos cada vez mais estar envolvidos na palavra de Deus. Cada vez mais nós precisamos estar com os nossos devocionais, com as nossas orações. Porque isso é uma forma de nós nos santificarmos. É uma forma de cada vez mais nós estarmos mais próximos. E o Senhor diz, santifiquem-se, pois amanhã, o Senhor fará maravilhas. O santifiquem-se é hoje. É hoje que o Senhor está falando, santifiquem-se. Não deixe para amanhã, ou seja, o que você tiver que renunciar, é renunciar hoje, não é amanhã. É se preparar hoje. É deixar para trás tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É renúncia, irmãos. É deixar para trás os nossos orgulhos, as nossas vontades, os nossos prazeres carnais. É deixar para trás lugares escarnecedores. Irmãos, é preparar. Quando Deus fala assim, santifiquem-se. Ele está dizendo assim, prepare a tua estrutura para aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos.
Aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos precisa ter uma estrutura sólida para você sustentar aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos. Ou seja, se prepare hoje para viver o propósito e a promessa de Deus na sua vida. Santifiquem-se. Irmãos, todo resultado é maior do que a sua denúncia. Nunca a sua renúncia vai ser maior do que o seu resultado. Tudo aquilo que você abre mão é para receber algo muito melhor, muito maior. Santifiquem-se. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas. Não é teu chefe. Não é o teu patrão. Não é o teu presidente. Não é teu esposo, não é tua esposa. Mas quem vai fazer é o Senhor. Amém, irmãos? Santifiquem-se hoje, para que você possa ter estrutura para receber o que Deus tem. Santifiquem-se hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Quarto ponto. Assuma a sua responsabilidade. O desânimo muitas vezes vai fazer com que nós venhamos nos acovardar. O desânimo muitas vezes vai fazer com que eu e você venhamos procurar um culpado ao invés de achar a solução. Então, irmãos, assuma a sua responsabilidade. Olha o que Deus fala para Josué. Versículo 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Josué, é você que vai dar a ordem. É você que vai falar com os sacerdotes. Assuma a responsabilidade. Não espere que ninguém venha fazer algo por você ou para você, aquilo que Deus colocou para você fazer. As minhas responsabilidades são minhas responsabilidades. Cada um aqui, Deus deu uma responsabilidade. Não terceirize isso. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Eu não sou digno. Irmãos, esse pensamento é um pensamento de desânimo. Porque se Deus colocou essa responsabilidade para mim e para você, é porque todos os ingredientes que nós precisamos para executar aquilo que Deus pediu para nós fazer, todos esses ingredientes já estão em você. Josué, ele já tinha recebido tudo aquilo que o Senhor depositou nele, para que ele assumisse a responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem para fazer, já está dentro de você. O Senhor já colocou no seu DNA. Então não tenha medo. Não deixe o desânimo fazer com que você comece a terceirizar as coisas. Comece a deixar para os outros aquilo que você tem que fazer. Aquilo que é responsabilidade sua. O Senhor deu espírito para nós de coragem e não de covardia. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Do quê? De poder. Deus te deu espírito de poder, de amor e equilíbrio, para que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade e fazer o que é preciso ser feito. Assim como nós conversamos na sexta-feira com os homens aqui. Meninos faz coisa de meninos, mas homens faz coisas de homens.
Meninos, faz o que quer. Homens, faz o que precisa ser feito. E o Senhor colocou isso em nós, para que nós venhamos assumir a responsabilidade. Amém, irmãos? E quinto ponto, a vitória vem de Deus. Mas nós precisamos colocar os pés nas águas. Versículo 15 diz assim: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas. Lembra que eu falei? Vamos olhar só para o versículo. Imagina, vindo aquela galera, a arca da aliança, e eles estão chegando perto ali do rio, e nada está acontecendo. O rio está ali. Todo mundo está olhando. Aquela expectativa. Você acha que Josué também não pensou, será que eu escutei certo? É um momento de tensão, irmãos. Mas olha o que diz o versículo 16. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Ou seja, quando eles colocaram os pés na água, ali começou o milagre do Senhor. Ali começou o agir de Deus. Irmãos, muitas vezes o desânimo ele vem disfarçado com a intenção de nos paralisar. O desânimo ele quer te parar. Ele quer fazer com que você não venha romper. E nós precisamos entender que é um agir de Deus sim, mas nós precisamos dar o passo. Nós precisamos molhar os pés. Nós precisamos ter a coragem e assumir a responsabilidade. Nós temos que parar, irmãos. Na verdade, nós precisamos desromantizar a vida. Às vezes a gente quer deixar a vida muito romântica. Mas a promessa, entre a promessa de Deus e aquilo que estava para acontecer, havia um rio, havia um Jordão para atravessar. E ainda a Bíblia diz que era a época que o rio estava cheio. Ou seja, era uma barreira, um obstáculo. Mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas para atravessar. Ou seja, irmãos, sem coragem você pode até ter a visão, mas você não sai do lugar. Você, sem coragem, você pode estar do outro lado do rio, olhando para as muralhas, olhando para Jericó, a terra prometida. Você pode até ver, mas se você não tiver a coragem, você não sai do lugar. Não permita que o desânimo venha te paralisar. Vai ter dias de lutas, vai ter dia de cansaço, vai ter. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é uma super-mulher. Mas nós temos uma fonte de vida que traz toda a inspiração, que traz todo o equilíbrio para aqueles dias mais sombrios. Josué, ele estava vivendo esse momento, ele viu o agir de Deus, mas chegou um determinado momento, aquele no qual Moisés morre, e ele fica desanimado, pronto para entrar na terra prometida, faltando muito pouco para ele alcançar. Mas o nosso Deus é um Deus de bondade, o nosso Deus é um Deus pedagógico, ele nos ensina a todo momento. O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. E ele olha para Josué e fala assim: seja forte e corajoso, irmão. Vai que eu estou contigo. Assim como o Senhor está dizendo para nós hoje aqui, sejam fortes e corajosos. A terra prometida está logo ali. Essa luta já vai cessar.
Você já pode começar a esticar um pouquinho o seu pé e já consegue ver logo ali a terra prometida. Não desista, não pare. Você é capaz. O Senhor é quem te fez. Oh, meus irmãos, não deixe o desânimo tirar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não deixe o cansaço te paralisar e não fazer com que você não se mova mais. Lute contra o cansaço. Lute contra o desânimo. E a receita está aqui, ó. É a palavra do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem. O dia que você estiver desanimado, sabe aquele dia que bate o desânimo? Brigue com os seus pensamentos. Brigue com os seus pensamentos. Traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Traga na sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez com você. Da onde Ele te tirou. O dia que você conheceu Ele. Lembra dos milagres que você já viveu, irmãos. Lembra de tudo de bom que Ele já fez pela sua casa, pela sua família. Traga a sua memória. Porque se hoje nós estamos vivos aqui, é porque Ele é fiel comigo e com você. Nenhuma palavra dele sobre a sua vida vai cair por terra. Nenhuma palavra dele sobre a sua vida vai cair por terra. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, irmãos. Então levanta. Não desanima. Não desanima. Tem uma coisa que destrói o desânimo. Sabe o que é? A fé inabalável. A fé inabalável. Lembra o que nós falamos semana passada? Pedro não tinha aquela fé para encher aquelas redes. Mas ele teve a fé para lançar as redes. Então tem uma fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente, irmão. Sabe o que é? A viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender. Ele não consegue lutar. A fé de alguém quando ama verdadeiramente Jesus. Ela não consegue. E é por isso que nós declaramos, irmãos. É por isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Salmo 42 diz assim: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Quando o desânimo bater, olhe para esse Salmo 42:5 e diz assim: pois ainda eu louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Haverá dias de lutas, sim. Mas diga ao seu espírito, diga à sua alma, diga para aquela tristeza, diga para o desânimo, diga para eles, diga assim: há um lugar seguro, há um lugar de descanso,
Há um lugar de refrigério. Há um lugar onde a verdade reina. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Há um lugar onde a minha fé ela é fortalecida. Onde a paz governa. Onde os sonhos não abortam. Há um lugar que quando se perde, é que se ganha. E sabe onde é esse lugar, irmãos? Esse lugar é no Senhor. Amém? Aplauda novamente o Senhor. Grupo de louvor. Pode subir. Aleluia, irmãos. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Apesar dele ter sentido esse impacto, apesar dele ter ficado receoso, ficado com medo, apesar do desânimo ter batido em sua porta, o Senhor o fortaleceu. O Senhor deu uma palavra de ânimo, uma palavra de comando. Assim como Ele está dando uma palavra de comando para mim e para você hoje. Eu não sei se você está passando por esse período de desânimo. Eu não sei se você já passou. Eu não sei se você de repente conhece alguém que esteja passando. Mas o Senhor diz para nós: seja forte e corajoso. Avance, eu estou com vocês. Aonde vocês colocarem os pés, lá eu estarei. Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.